Se eu acho que está correto, a Câmara já está lá, a comissão, eu tenho convicção do seguinte: se não tiver uma reforma estrutural, assim é a previdenciária, assim é a tributária, assim é a revisão do Pacto Federativo, se não tiver uma decisão política efetiva do governo federal, não sai reforma. A decisão numa república presidencialismo e num presidencialismo de coalizão como nós temos no Brasil, se não tiver uma decisão do executivo efetiva, porque mexe na Constituição, é 3/5 de votos em várias votações. Quer dizer, então, se não tiver uma decisão, isso não aconteceu no governo Fernando Henrique, que eu te disse que puxou o tapete, quando poderia ter aprovado uma reforma tributária que era compromisso do governo em campanha eleitoral. No governo Lula, a mesma coisa. Houve uma decisão do governo de fazer, mas sempre a área econômica olhando o seguinte: o sistema está permitindo que o governo bata recorde de arrecadação, por que vão mexer no sistema tributário? Vão entrar numa briga com estados e municípios? Para que fazer isso? Não vamos correr risco. E dentro do governo, sempre setores conservadores e até posições corporativas impedindo o avanço da reforma tributária. O governo Lula não avançou. O governo Dilma pouco se falou em reforma tributária. O governo Temer, mudanças pontuais, não uma reforma estrutural. Quer dizer, então, se não tiver decisão política de governo, do governo federal, dificilmente, por má vontade, por mais boa vontade que tenha o Congresso Nacional, dificilmente a reforma avança. E qual a minha preocupação? O ministro Paulo Guedes está dizendo que deseja a reforma tributária. Ótimo, que ela vem depois da reforma previdenciária. Só que dentro do governo surgem vozes dizendo que a reforma tributária, que o governo vai mandar um projeto, não precisa mandar um projeto, trabalhe dentro do Congresso o projeto que está lá pronto. O que faz o governo? Está dizendo que vai mandar um projeto e esse projeto mexe apenas nos tributos federais. Mais uma meia sola, mais uma meia reforma. Quer dizer, tu atacar apenas, tu simplificar tributos federais, não é reforma tributária efetiva. Reforma tributária tem que mexer na tributação sobre o consumo como um todo. Então, me preocupa muito esses movimentos, essas manifestações que vêm de dentro do governo, setores do governo, dizendo que a proposta do governo vai ser, num primeiro momento, discutir apenas os tributos federais. Porque teria menos contenciosos, teria menos... Não, é a mesma razão que eu defendo que a reforma da Previdência tem estados e municípios dentro dela, que eu defendo que a reforma tributária não pode ficar apenas nos tributos federais. Ela tem que ser ampla, mesmo que ela tenha uma transição que não seja curta, que ela tenha uma longa transição, mas tem que ter a reforma tributária, tem que atingir todos os tributos da União, todos os tributos que estão dentro da federação, e não apenas os tributos federais.